Então nós vamos conversar sobre os números na Bíblia e em dois momentos distintos. Então eu já sei que o Padre Fernando já deu algumas formações. Eu perguntei para ele isso até para eu me situar, tá? E depois a gente entrar no próprio simbolismo dos números na Bíblia, tá? Então, primeiro momento, o que é a Sagrada Escritura? Quer dizer, eu já sei que o Padre Fernando falou, mas a gente só retomar para poder entrar, tá? Tá bom. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente é: nós somos a religião do Deus que se revela. A característica principal nossa, como cristãos que somos, que vimos da raiz judaica, conforme Romanos 10, é: nosso Deus, ele se revela na história. Então a primeira característica é essa: nosso Deus se revela na história. Nós não acreditamos em um mito somente, nós não acreditamos numa história que alguém contou. A nossa fé é baseada em testemunhas dignas de crédito. Então este é o primeiro ponto que deve ficar na nossa mente. A nossa fé, ela não é uma fé só um acreditar qualquer. É uma fé que vem pela tradição de testemunhas que experimentaram o quê? A intervenção de Deus na história. Então, o livro, a Bíblia, como vocês devem saber, não é apenas um livro, né? A Bíblia é uma coleção de livros, 72 aí que se compilam, tá? E o bonito da Sagrada Escritura ela é um registro. Ela é um registro, sim, mas em primeiro lugar, como nós estamos falando, em primeiro lugar, como a gente está falando, o que vem em primeiro lugar nesta revelação de Deus na história. Em primeiro lugar vem a experiência de um povo desta revelação. Revelação que, repito, são fatos, são experiências. Por exemplo, se passou o Mar Vermelho, onde que foi, que modo que foi, como que abriu, como não abriu. Será que o importante é isso? Qual é o importante? O importante é: nós éramos escravos e Deus nos libertou. Isso é o importante. O que é importante? Ter a certidão de nascimento de Adão? Pegar no cartório do Éden? O que é o importante? Deus criou o ser humano, e esse ser humano é o que faz tudo isso que nós estamos vendo hoje. Deus chama esse ser humano à vida. Deus chama homem e mulher à vida. E eu não vou entrar aqui, mas vocês sabem que até na ciência é do meio da África, de um lugar, que vem e surge o ser humano, tá? Então, o importante é: esse Deus intervém na história para quê? Para salvar o seu povo, para salvar a cada um de nós, para dar plenitude de vida a cada um de nós. Essa experiência, ela em primeiro lugar, ela é registrada. Mas de que modo? Não pelo escrito. Em primeiro lugar, ela é testemunhada pelo falar. Eu vou pedindo aí a quem tem Bíblia, se puder me ajudar. Pega Lucas 1, e quem puder ler, Evangelista Lucas, capítulo 1. E aí vocês vão ver como confirma isso que eu estou falando. Alguém pode ler? Fica em pé aí e lê. Pode ser.
Prólogo. Visto que muitos já empreenderam compor narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo, desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Olha aqui o que São Lucas coloca nesse prólogo. Primeiro, os acontecimentos que ocorreram entre nós. Então, a primeira coisa é a experiência de um acontecimento. Ministros da palavra. Essa experiência, ela se torna palavra. Ela se torna oralmente transmitida. Certo? Está aí o que ela falou, ministros da palavra. O que o ministro da palavra faz? O servidor da palavra. O servidor da palavra transmite essa palavra. A mim, caro Teófilo, eu me encarrego do quê? De registrar esta palavra. E de que modo que Lucas aí no caso registra a palavra? Por escrito. Tá? Por escrito. E é este escrito envolvido na tradição que chega a nós hoje. A nós hoje. Por isso, na primeira parte do livro, a gente trata sobre há vários modos de chegar à Sagrada Escritura. Como a igreja diz no documento, a igreja não tem um método de exegese dela. Ela vai pegando vários métodos e vai utilizando. Tá? Dois pontos que são principais para a gente ter quando vai pegar um texto. Primeiro, é o que a gente chama de exegese canônica. Quer dizer, o texto que a gente tem é esse que vocês têm na mão de vocês. Isso está na Dei Verbum. Estamos entrando no ano da fé. Estamos entrando em 50 anos do Concílio Vaticano II. A questão dogmática Dei Verbum, ela vai falar que a Bíblia explica a própria Bíblia. Essa Bíblia explicando a própria Bíblia é o que a gente chama de exegese canônica. Cânon é medida. Então, cânon são esses livros aí que formam a Sagrada Escritura e que nós temos à mão. Tá? Então, não adianta, seria bom que tivesse outras coisas. Como está no final, não vamos ler tudo, né? Mas o final do Evangelho de João. Se nós fôssemos escrever tudo o que era preciso, não caberia. Mas o que é preciso para você ter fé é o que está escrito. Então, a Sagrada Escritura, a visão canônica, é o que nós temos aí. Agora vem uma outra abordagem. Primeiro, é fundamental a exegese canônica. Segunda abordagem, nós, como que a gente vai tocar esse ser humano que experienciou isso aí? Eu não estou falando de quem escreveu, porque aqui, gente, tem uma distância que vocês nem imaginam. Quer só um exemplo? Então, uma reta histórica. Nós estamos aqui no ano de 2012. Jesus nasceu num dia, há 2000 anos atrás, tá? Abraão, o pai da fé, 1800 anos antes de Cristo. Tá? Como é esse ser humano Abraão? Como ele era, como ele não era? Não sei. Tá? Agora, o registro sobre Abraão, as histórias que começam a ser o acontecimento para ser escrito, é no ano 1000, sendo bem otimista. Olha o intervalo aqui. Olha o intervalo.
E a compilação final, 500 antes de Cristo. Então, entre a experiência e a palavra falada, que aí é transmitida, e a palavra escrita, há interstícios de tempo aí que são enormes. E aí, como que a gente faz? Como tocar esse homem bíblico? Como tocar? Primeiro, a gente tem que considerar que é o texto que a gente tem. Não vai ter cartório com a certidão de nascimento de Abraão, gente. Aceita isso. Aceita. Não adianta recalcitrar contra o aguilhão, conforme Jesus fala para Paulo. Não adianta. Então aceita. O que nós temos é isso, o livro da Sagrada Escritura que nós temos na mão. Tá? Mas a gente precisa entender a Sagrada Escritura. E aí? A exegese histórico-crítica, como vocês vão ouvir do Padre Fernando, a interpretação usa as línguas pela qual foi transmitido, hebraico, grego e aramaico, tá? Mas nós temos tudo isso, né? Então, que modo chegar? Eu estou falando tudo isso para que, quando a gente fala de números, né? Não é numerologia que nem Armando Gugu, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu coloco isso já de cara no livro para ficar bem claro isso, tá? Então não vamos. O que a gente obtém é o que está escrito e não inventado e jogado em cima da Sagrada Escritura. Nunca se pode fazer isso. O esforço nosso é interpretar a palavra de Deus que está na Sagrada Escritura. Então é fazer essa palavra de Deus vir. Porque se eu começo a colocar, é que nem vamos dizer, tem um retrato de Jesus aqui. Se eu começo a colocar um monte de penduricalho em cima, logo logo Jesus vai sumir aqui. Eu não começo a não reconhecê-lo mais. E às vezes na leitura da Sagrada Escritura, a gente vai colocando tanta coisa, filosofia, tanta coisa em cima, e não a serviço da. Então a gente tem que saber gramática, por exemplo. Saber sujeito, predicado, nascido. Claro, é um texto escrito, é um texto que foi falado, tem que saber. Agora, você não pode começar a jogar figura de linguagem em cima. Você não pode começar a jogar coisas que não estão lá, e você começa a jogar em cima. Tá? Mas a gente tem que conversar com esse homem bíblico. E aí, o mais profundo que a gente pode chegar nessa experiência aqui é o que a gente chama de símbolo. Antes de que alguém comece a se arrepiar na espinha aqui, vai falar de símbolo, vai falar que é tudo simbólico, que nada é real. Isso é um conceito que infelizmente está no mundo. Isso não é símbolo. Isso daí é sinal, é outra coisa. Símbolo é ponte para o mistério. Então no missal romano está cheio da palavra símbolo. Porque para nós, infelizmente, hoje a gente perdeu esse contato. Santo Agostinho falava muito disso, né? Então se vocês pegam todo o equipamento, vamos dizer, sacramental da igreja, se utiliza de símbolos. Então o pão e o vinho, então não é Jesus? Claro que é Jesus, mas é o canal que foi escolhido, foi o pão e o vinho. A gente pode celebrar a Eucaristia com broa de milho? Por que não? Pode ou não pode? Não. Por quê? Oi? Então, quem escolheu? O fundador escolheu o pão. O pão escolhido por ele se tornou canal para chegar até ele. É isso que é símbolo. Deu para entender, gente? Eu tenho até medo às vezes de falar, começar a pensar que é tudo faz de conta. Não é. É a mesma coisa na vida da gente. Algo que pertenceu à sua mãe, por exemplo. Você olha aquilo, imediatamente vem. Não é? Aquilo se tornou canal. Ou você ama muito uma pessoa, você dá uma flor para ela. O que aquela flor simboliza? Se começar a fazer uma lista aqui, ela não acaba. Por quê? Porque a flor se torna
símbolo de sentimentos, de desejos. Isso é símbolo, tá? E aí, para a gente poder entender, hoje está chovendo, vem o sol, o amanhecer. Por que será que certas pessoas, quando vê o sol se pôr numa praia deserta, dá vontade de chorar? Quantos pôr do sol tem no nosso DNA? Quanta herança nós não temos de antepassados e antepassados de antepassados que experienciaram isso. Por isso que quando Isaías fala, a palavra de Deus é como a chuva que cai e ela não volta sem produzir, nós não precisamos pedir para Isaías para saber chuva em hebraico, para entender esse processo da água que cai e fertiliza a terra e que faz com que a planta cresça. Essa imagem vem na nossa mente. Quando Jesus fala em Lucas 15 da ovelha perdida, quem nunca se imaginou uma ovelha estrupiada e Jesus carregando nas costas? Será que precisa explicar? Será que não dá para tocar nisto? É assim que a gente pode, muitas vezes, interpretar a Sagrada Escritura. O salmista, ele fala num salmo: lavradores lavraram o meu dorso. A maioria das pessoas que aqui já viu um campo arado na vida. Já pensou? Todas as feridas da vida, lavradores, eu tenho a cicatriz de feridas, de sofrimento na minha vida. Acho que dá para tocar o que o salmista quis dizer. A minha boca é seca como a terra seca, e a língua se cola no céu da boca. Quem não passou sede aqui, que sentiu essa língua colando na boca? Como a corça suspira pela água corrente. Quem não passou sede aqui, e a hora que viu aquela água gelada, parecia o céu caindo na língua? A gente consegue tocar. Então, quando a gente fala de número na Bíblia, gente, não é invenção, não é brincar com a Sagrada Escritura, é pegar o que a gente chama de Torá, que é o nosso Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. Ele se torna a base, ele é a base da Sagrada Escritura. E ali a gente pega e vai pegando ali para poder entender, para depois ver como números, eles se arrastam, esse simbolismo, pela Sagrada Escritura inteira. Então, eu quero deixar isso bem claro, porque eu faço questão de colocar isso. Não se brinca com Bíblia. Não se brinca com Sagrada Escritura. É palavra de Deus e a gente tem que buscar e beber dessa palavra de Deus. É isso que tem que ficar claro para nós. Então o pressuposto é uma experiência que tiveram lá atrás. Essa experiência foi transmitida oralmente, depois colocada por escrito, e nós estamos aqui 2000 anos depois tentando interpretar a Sagrada Escritura. E aí os números é um elemento para a gente poder entender, tá bom? Nós vamos pegar para começar um texto que é o texto que vocês já conhecem, toda a vigília pascal ele é lido, que é a criação, Gênesis 1, versículo 1. E nós vamos pegar ele e ver o que é o simbolismo do 1 ao 7, e depois como isso se estende de uma forma ou de outra pelo restante da Sagrada Escritura. Tá bem? Tá? Você lê para mim? Lê o primeiro dia. Tá? É um assim.
da criação ao dilúvio, a obra dos 6 dias. No princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Então, primeiro dia. Então, todo mundo conhece o texto. O qual o simbolismo maior? No hebraico, não está escrito exatamente primeiro dia, mas está escrito dia 1. Tá? Yom Ehad. Quer dizer, o dia 1. Porque se colocasse primeiro seria Rosh, quer dizer, Rosh seria o dia principal. E não é isso que o escritor sagrado queria colocar. O que acontece nesse primeiro dia? Quer dizer, no princípio Deus cria, Deus chama. Esse verbo criar é só utilizado para Deus na Sagrada Escritura, tá? Deus chama a vida, Deus chama a existência, Deus ordena a sua criação e é criado o céu e a terra, tá? Então nesse dia 1, é o próprio simbolismo do número 1, tá? Todos nós tendemos a esta unidade. E quando falamos céu e terra, para o antigo como para nós hoje, falar que nosso Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que quer dizer isso? Esse céu e terra, o que a gente está querendo dizer? O que Jesus quis que nós disséssemos? Céu e terra. Porque quando fala Pai nosso que estais nos céus, céus quer dizer ao trono da majestade de Deus. Esse céu é diferente. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que é esse céu e terra aí? Como que a gente chama isso? Não. Céu e terra. O que a gente chama isso? O que é isso? Como que é? Universo. Olha a palavra, gente. Olha a palavra no latim. Universo. O que é um? Nós trabalhamos com a unidade. Tá? Deuteronômio 6:4, que de vez em quando a gente canta de aclamação na missa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel. Senhor é o teu Deus é um. Então, o um é o número de Deus. E nós caminhamos para este um. Para este que é Deus. Nosso Deus é trindade, viu gente? Mas Deus é um, viu? Pelo amor de Deus, não vai falar heresia que nós temos 3 deuses. Vocês têm que voltar lá para a catequese, primeiro Eucaristia. Tá? Pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Nosso Deus é trino, é uno e trino. Tá? O nosso Deus é um. E é o que simboliza esse primeiro dia da Sagrada Escritura. Céu e terra. No princípio Deus ordena esse céu e terra. No princípio Deus faz esse universo. Tá? Que da multiplicidade dos seres, a multiplicidade de tudo. Mas é um. É um. E apesar da ciência tentar, gente, não se achou universo paralelo ainda. Falam da teoria dos buracos negros, que é passagem para universos paralelos. Se tenta, se procura limite do universo e não consegue. E não consegue. Tá? Certo? Então vamos ler o segundo dia agora.
Até a hora de chegar, segundo dia, você para. Até o segundo dia. A hora de falar segundo dia, você para. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. O que caracteriza o segundo dia, gente? O segundo dia é essa separação que caracteriza o número 2. Como que o antigo pensava o universo, gente? Era as colunas que sustentavam e tinha as águas de cima e as águas de baixo. Era assim que se pensava, tá? Hoje está chovendo, o que o antigo pensava? Que abria comportas aqui e essas comportas faziam a água cair. Então o que simboliza esse número 2? Simboliza, agora eu peço por favor para vocês prestarem muita atenção no que eu vou falar, porque o que acontece de besteira nesse número 2 vocês nem imaginam. Porque o número 2, gente, é o que caracteriza a própria criação. Nós somos duais. Todo mundo aqui é corpo e alma. Todo mundo é corpo e alma. Sem alma nós morremos, tá? No prefácio da Missa dos Mortos, é pego uma palavra de São Paulo, é colocado simplesmente. O prefácio mais lindo é o prefácio primeiro, quando a gente vai rezar pelos mortos, né? E lá fala assim: nós perdemos um corpo perecível e nos é dado no céu um corpo imortal, celestial. Aí o modo como vocês interpretam tanto faz, porque é isto. Gravem isso na mente de vocês. Vocês podem pegar qualquer número 2, do Gênesis 1 até Apocalipse. Não existe dualismo na Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura existe dualidade. Não existe dualismo. As outras religiões têm isso. Nós não temos. Então, princípio Yin e Yang. O princípio do mal, o princípio do bem. Gente, existe o Deus do mal? Porque quando a gente representa São Miguel Arcanjo, quem pisa na goela do demônio é São Miguel, não é Deus. Por quê? Porque Deus não tem oposto. Deus é. Tá? Então não existe mal absoluto na Sagrada Escritura e nem na nossa fé. A igreja chama, o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Simplesmente. Então não existe. Então se nós pegamos aqui a separação das águas, é um princípio dual, porque é assim que vai se construindo Sagrada Escritura. Se vocês pegam Adão e Eva, são 2. Então é o 2 que forma um que é um filho. É assim que funciona. Se vocês pegam Caim e Abel, um fez o bem, outro fez o mal, mas mesmo o mal feito, ele aponta para Deus na Sagrada Escritura. Se vocês pegam o livro de Daniel, quando fala a história de Susana, que tem os 2 velhos encarquilhados, como na tradução litúrgica é colocado, os 2 testemunham contra Susana, porque queriam estuprá-la, aquela história toda. Daniel vai e desvenda. O mal que os 2 fez apontaram para a justiça que brotou em Daniel. É assim que funciona. São 2 anjos que estão, um na cabeceira, um aos pés, quando é a ressurreição de Jesus.
Então, 2 primeiro, não tem dualismo na Sagrada Escritura, absolutização de opostos, não existe isso. Deu para entender isso? Segundo, o que é o número 2 na Bíblia? 2 sempre aponta para Deus, sempre aponta para o 1. Então, o 2 existe para apontar para 1. A nossa vida, nós somos duais e a nossa vida é apontar para Deus. É assim que funciona. Deu para entender isso? Eu tenho medo até porque, infelizmente, vai entrando certos maniqueísmos, vai entrando certas coisas, essas coisas de princípio do bem, princípio do mal. Não existe isso na Bíblia, gente. Se vocês apontarem para mim, a gente pode pegar textos, a gente explica, mas não existe princípio do mal. Não existe. O mal, começando por Satanás, é criatura. O demônio é um anjo. Ele é criado por Deus, está no catecismo. Não existe o Deus do mal. Deu para entender? Vamos lá, terceiro dia. Até onde falar terceiro dia? Deus disse que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar e que apareça o continente, e assim se fez. Deus chamou ao continente terra e a massa das águas mares, e Deus viu que isso era bom. Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente segundo sua espécie, árvores que dão segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Então, o que caracteriza? Aqui é o universo. Aqui se caracteriza pelo quê? Água de baixo e água de cima. Duo. O 3 é o quê? O universo em si divide em 3. A terra, os mares e o céu, vamos colocar assim. Que aí as águas de baixo e as águas de cima ainda estão aqui. Mas repara que o terceiro dia é caracterizado por essa tripartição do universo. Agora, quem escutou o que ela leu, o que acompanhou na Sagrada Escritura, o que aconteceu nesse terceiro dia de interessante? Oi? A produção, a semente. Então, o que caracteriza o terceiro dia? Essa vida que nasce, o surgimento de vida. O surgimento de vida. E se nós formos pegando o que é 3 na Sagrada Escritura, vocês vão ver como isso é marcado. Aí vem, vocês querem um presentinho? A vida de Jesus voltou depois de quantos dias? 3. E aí vocês vão vendo, gente, como isso é marcado. O tempo inteiro, esse número 3 pega a semente. Porque, gente, no hebraico, quando vai falar no capítulo 2, quando vai 3, no Gênesis, a tua descendência, a descendência dela, quando fala da serpente e da mulher, lembram disso? No hebraico não tem essa palavra descendência, é a tua semente. É a tua semente. Então é marcada por isso. O que tem a ver esse 3 com a Trindade? Então, aí a gente pode ver isso. Porque você vai ver que essa Trindade é fonte de vida. Em Deus está o 1, o 2 e o 3. Em Deus está os 3. Sabe? Quer dizer, a Trindade como fonte de vida, porque é assim que a gente enxerga Deus também. Tá? Vocês querem? Ele perguntou de Trindade. Uma das figuras que a gente pega como sinal da Trindade no Antigo Testamento é os 3 anjos que aparecem para quem? Abraão.
Agora eu pergunto, o que eles vieram falar para Abraão mesmo? Que Sara ia ter um filho. Tinha que ter 3, né? Tinha que ser 3. Certo? O 3 é esse anúncio de vida. Quando a gente também pensa em número Sagrada Escritura, a gente também toma cuidado, que não é todo número que tem conteúdo simbólico. Isso daí eu alerto no livro também. Há medidas lá que não tem nada a ver com a história, tá? Mas quando é um caso como esse, não tem o que falar. Não tem o que falar. É a vida, é o universo preparado para que a vida surja. Deu para entender? Os 3 reis magos. Sim. Sim. Tinha que ser 3. E o que eles fazem? Além de dar ouro, incenso e mirra, o que os 3 fazem juntos? É claro isso no Evangelho. O que eles fazem juntos? Um dá ouro, outro dá incenso e dá mirra. Tudo bem. A gente não vai entrar nem no processo aqui da simbolização disso. O que os 3 fazem juntos? Eles se prostram e adoram. O que é adorar, gente? Isso é fundamental para qualquer cristão saber. O que é adorar? Antes vocês pegam um protestante da vida aí e começam a falar. O que é adoração? Reconhecer que Deus é a fonte da minha vida. Ponto. Isso é adoração. Isso é adoração. Os 3 fazem junto. Eles reconhecem naquele menino Deus, a fonte da vida. Sim? Tá? 4. A leitura. Deus disse: que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais tanto para as festas quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim se fez. Deus fez 2 luzeiros maiores, o grande luzeiro com o poder do dia e o pequeno luzeiro com o poder da noite, e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite, para separar a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, 4º dia. Então, gente, o que caracteriza o 4º dia? Olha só o que está acontecendo aqui. A terra está separada, terra, mares, papapá. Primeira palavra luzeiro é falado por quê? Porque certos povos adoravam o sol e a lua. Então o escritor sagrado coloca luzeiro. E olha o que acontece. O que aconteceu aqui no dia 1? O que Deus queria mesmo? O céu e a terra, mas tem uma coisa importante que Deus cria aqui: a luz. O que ele faz no quarto? Ele pega essa luz e coloca dentro do luzeiro. Porque criação, gente, é ordenação. Deus está ordenando a sua criação. Então ele coloca luzeiro aqui, como se fosse a impressão que o homem tinha, que esse luzeiro estão pendurados. E para que servem os luzeiros? Não, a luz já existia. É falada uma palavrinha aí, gente, no texto. Separar o dia da noite. Então, o que é esse separar o dia da noite? O que é isso? O que o sol faz e a lua? Não é só questão de iluminação. O que eles fazem? O que está acontecendo aqui? O que mais? Como que é marcada a nossa Páscoa? A Páscoa é lunar. Por quê? Porque para o antigo, gente, o sol, a lua, ele é o quê?
ele é a regularidade que Deus coloca. Então o que marca esse quarto dia é regularidade. A gente não fala enquadrar. O que é enquadrar algo? Por limites. Para quê? Para regular isto. Então, o número 4 na Bíblia é esse enquadrar, é esse regular, é esse ordenar, para que tudo funcione. E nós somos submetidos a isso o tempo todo. E aí vem, olha o número 4. Quanto tempo o povo de Deus ficou no deserto? Para quê? Para aprender a ser povo. Quanto tempo Jesus ficou no deserto? 40 dias. A tentação é essa provação para aprender. Agora não vejam isso como um castigo. É a educação de um pai para o seu filho. É assim que Deus nos trata. Então o número 4 é essa educação que Deus vai dando. E se vocês pegam todo o número 4 na Sagrada Escritura, o 40, o 400, ele é marcado por essa regularidade, por esse regular, por esse enquadrar. Tá? O altar tinha 4 lados, um para cada lugar, porque o universo ele é limitado para enquadrar o ser humano. Certo? Aqui não vai dar para ficar pegando cada número dessa graça, seria impossível isso. Mas pega isso que vocês vão ver, que como isso, quando é marcado quantos dias foram o dilúvio? E 40 noites. Agora vocês podem falar, mas por que o escritor tem que falar 40 dias e 40 noites? Tá? Depois vocês vão ver no número 8 por quê. Mas o 4 está lá. Porque é o 4 que faz purificar a humanidade. 40, muitas vezes a gente lê nos jornais e fala que 4 ou 40 significa totalidade. Então a gente pode colocar. Então, é isso que também eu falo no livro. Vai falar que o 4 é totalidade, daqui a pouco vai falar que o 7 é totalidade também. E é um problema isso. Esse 4 é totalidade, mas no sentido de que enquadramento do universo. Esse 7 é totalidade porque é imersão em Deus. É totalidades diferentes. Então quando você fala totalidade, Ezequiel 37, dos 4 ventos vem o Espírito, quer dizer o quê? Que venha para dar vida humana ali. Então é 4 como totalidade do universo criado. Isso que é diferente disso aqui. Que aqui é imersão em Deus. Certo? Tá? Quanto tempo Lázaro ficou na túmulo? 4 vezes. Lázaro morreu 2 vezes. Olha que tem gente que fala que é amigo que Jesus é, né? Porque morte já é um problema. Mas o que é 4? É isso aí. É isso aí. Tá? Número 5. Deus disse: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejem e que fervilhem nas águas segundo sua espécie, e as aves aladas segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, 5º dia.
Gente, se vocês leram aí, ouviram ela falar, proclamar aqui, qual é a imagem que vem da nossa cabeça desse quinto dia? O que Deus fez? Então, mas os 7 dias são criação. O que é essa criação do quinto dia? O que, plasticamente, gente, imagine que você fosse criança. Como vocês imaginariam esse quinto dia? Não. Oi? Então, mas é uma vida. Imagine, o que ele está fazendo? Oi? Ele está. Olha, gente, imagine, ele pega como. Imagine-se como Deus, aqui antropomorficamente. Ele pega os peixes, o que ele faz? Ele solta. O que é falado aí da ave? Ele solta a ave. O que a gente, qual a imagem que vocês têm de soltar? É isso aí. É isso aí. Tá? Não vai dar para fazer isso aqui, viu, gente? Mas se vocês pegarem liberdade, o verbo soltar é a mesma coisa que deixar livre. É a mesma coisa. Então aqui não vai dar para a gente trabalhar isso, mas creiam em mim, né? Quer dizer, soltar é liberdade. E aí o número 5 da Bíblia é isso. O ano do jubileu, 50 anos. O que fazia no ano do jubileu? Libertava os escravos. Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes? Agora, para pensar Pentecostes, gente, vocês pegam lá João 20, os apóstolos estavam trancados no cenáculo por causa do quê? Medo do judeu. O que aconteceu em Pentecostes? Ouviu-se um barulho. De repente as portas se abrem, que estavam trancadas por medo. Pedro à frente, aquele que negou Jesus, está à frente e começa o discurso. E começa a humilhar. Esse Jesus que vós crucificastes é o símbolo maior da liberdade. O Pentecostes, ele aqui é marcado por isso, mas é uma festa que já existia. Porque para ser livre, você tem que estar alimentado. Para ser livre, você tem que ser sustentado por Deus. Era a festa do primeiro feixe. E também depois virou a festa da doação da Torá, que é a lei que nos faz livres. Se vocês pegarem os 5 na Bíblia, ele é caracterizado por essa liberdade. Por essa liberdade. O 5 ele não é um número muito presente. Ele não é um número muito presente. Vocês pegar 1 e o 7 é uma festa de 1 e 7 na Sagrada Escritura. Mas o 5 não é. Mas o 5 é marcado por essa liberdade. Tá? Reparem que ser livre. O que é ser livre, hein, gente? O que é ser livre? Então, não. O livre é aquele. O que é uma pessoa livre? Eu sou livre. O que a gente quer dizer isso? Hoje livre sou. E aí? Oi? Então, é uma autonomia, uma independência. A gente é autônomo e independente quando a gente é sustentado. Tá? Quando a gente tem sustentação para isso. Vocês vão ver que esses outros números aqui é o que dá sustento para que essa liberdade aconteça. Tá? Número 6. Deus disse:
que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie, e todos os répteis do solo segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão sementes, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão fruto, que dão semente. Isso será o vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito, e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Sexto dia ele vai, os números vão surgindo, os dias, perdão, vão surgindo, e eles vão sendo acumulados. Um está dentro do outro, tá? Agora, o que caracteriza o sexto dia? Oi? Oi? O ser humano. O número 6 é o número do ser humano, tá? E vocês vão ver que o 5 está aqui presente, porque esses animais soltos, tudo isso, o homem e a mulher juntos são chamados a dominar esses seres, tá? O ser humano é vida que nasce, então é 3 vezes 2 é 6. Então chegamos no 6, que é ser humano, tá? O 12 é símbolo do que, gente? Sim, mas o que o número 12 simboliza? Toda a Sagrada Escritura. 12 tribos. Então o 12 é o número do quê? Do povo. Para ter povo, gente, tem que ter 2 6. Se não tem homem, não tem mulher, não tem povo. Então para ter 12 precisa de 6. Tá? Por isso que 12 é o símbolo maior do povo. Tá? E aí esse 6 está presente na Sagrada Escritura o tempo inteiro. Por que a besta queria ser 666? O 7 nós vamos ver que é a perfeição em Deus. Por que a besta é um ser humano? Quando é falado isso lá no Apocalipse, é falado: eu te dou o número de um ser humano. O número é 666. O 666 é o que? É o ser humano que quer ser Deus à força e não consegue. Ele é uma dízima periódica, 6666666, e não chega a ser 7. Certo? Então o 6 é o número do ser humano. João 2, bodas de Caná, 6 talhas de água são enchidas, e elas se transformam em vinho. Qual é o símbolo da água na Sagrada Escritura? Um deles, é um dos mais complexos, é o símbolo da água. O que simboliza a água? Nesse João 2, o que simboliza a água?
A vida é a vida, a purificação dos judeus. Ali simboliza a antiga aliança. Mas por que tinha que ser 6 talhas de água? Não podia ser 5, 3, 4? Por que ter tanta talha de água assim? Com 100 litros cada uma. Haja purificação, né? E aí? E o que é o vinho? O Adalberto acabou de celebrar a missa lá em cima. Porque quando ele consagrou o vinho, o que ele disse? O sangue da nova aliança. Só que essa antiga para a nova aliança é feito onde? Em nós. Nós somos transformados. Nós somos transformados. A mãe do Senhor é que pede o sinal. Quando que essa mãe do Senhor vai aparecer de novo no Evangelho de João? Quando? Na cruz. A ela é dado quem? O discípulo amado. Quando Jesus morre, enfia e cai sangue e água. Tá? Então, a ligação aí é perfeita. Deus transforma a nossa humanidade na raiz. E aí, se vocês quiserem ligar esse sangue com o Espírito Santo, dá perfeitamente também. Então, o 6 é o número do ser humano. Ele é o número do ser humano. Aqui eu peguei 2 exemplos, mas a gente pode pegar vários exemplos. E vocês vão vendo como isso se repete. Como isso se repete. Tá? O número 7, gente, acho que nem precisa ler o final ali. O 7, o que Deus faz no 7? Ele descansa no sentido de que cessa-se a criação. Essa criação começou ali. E Deus disse. E termina aqui, no número 7, Deus falando que essa criação é boa, no número 6. Então, o que acontece aqui? Isso tudo é levado ao número 7, que a gente chama de perfeição. Mas que perfeição é essa, gente? O 7 é, tudo isso aqui é voltar para o 1, é voltar para Deus. Como nós somos seres limitados, Deus precisa de um itinerário para a gente chegar nele. E é esse o itinerário que Deus usa. Porque o nosso destino, gente, é ir até Ele. É chegar em Deus. Como a gente não consegue escutar o 1, a gente vai passando pelo 2, 3, 4, 5, 6 para chegar no número 7. Tá? Que é voltar para o 1. Aí vocês pegam o livro do Levítico, que fala das festas, é 7 o tempo inteiro. São 7 semanas, são 7 dias, são 7 isso, são 7 aquilo, é 7 para tudo quanto é lá. O livro termina com o Apocalipse. Sem o número 7 não existiria Apocalipse. São 7 taças, são 7 anos, são 7 trombetes, são 7 isso, 7 aquilo. O que o livro do Apocalipse está querendo dizer? Que em meio ao sofrimento da vida, quem abre o livro é o Cordeiro, que rompe 7 selos. Então, a nossa vida em meio a esse sofrimento todo é chegar até Deus. É chegar até Deus. É chegar no número 7. Então você pode ter 7 encrencas, 7 isso, 7 aquilo. A nossa vida é isso. Mas no final a gente vai chegar em Deus. Certo? E o número 8? 7 sacramentos também, né? 7 sacramentos. Aí o 7 é um festival.
O 1 e o 7 são os números mais frequentes na Sagrada Escritura. Tá? E que nem o Padre Bé disse, isso vai invadir nos sacramentos, isso invade as próprias festas da igreja, que nossa, a cada 7 dias. Então, tem como isso. Tá? Tem como. E o número 8? E agora? Acabou? Chegou no 7? Acabou? E aí? E o número 8? Qual o simbolismo dele? Não. Em outros povos esse número vira infinito. Para nós não. Oi? 8. O que mais? Vocês lembram do número 8 da Bíblia? Não lembram de nada? Vocês não lembram de nenhum número 8? Gente, o que é o 8? O 8 é o 7 mais 1. Se nós chegamos na perfeição, o que é o número 8? É o recomeço, gente. É o recomeço. Tá? Então, a carta de Pedro fala isso. Quantos entraram na arca com Noé? São 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas. Porque o que é o dilúvio? É recomeço. Quando vai falar das aparições de Jesus, no 8º dia, por que o autor escolhe número 8? O que é a ressurreição? É o recomeço. Ao mesmo tempo, é o primeiro dia que recomeça, e ao mesmo tempo é a nova perfeição. E o número 9? O que é 9? 3 vezes 3. Então vocês vão ver o número 9 como a perfeição da fonte da vida. O número 10, e aí todo número 100, número 1000, tudo que é 1 é Deus. Tudo que é 1 é Deus. Tá? O 11, ele é muito marcado pelo que eu estudei como o 12 menos 1. O 11 praticamente ele não está. É muito pouco. Normalmente é o 12 menos 1. O 12, gente, é o número do povo. Então são 12 tribos. Os descendentes de Ismael são 12. Tá? Então, a mulher revestida de sol de Apocalipse tem 12 estrelas na cabeça, porque ela representa a igreja, ela representa a antiga aliança, sabe? Ela representa o povo de Deus. Por isso que ela tem 12 estrelas na cabeça. 12 apóstolos, é claro isso, né? Porque começa o novo povo de Deus. Tá? A partir do 12, gente, você pode pegar um 13, quase não tem significado 13. Apesar das crendices que tem em cima do 13, Sagrada Escritura não tem nada. O 14 é 7 vezes 2. Por isso você pega em Mateus, são 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações. Então é a perfeição unida ao humano aí, que é 2. Tá? 15 aí pode ser múltiplo de 5, mas tem um número especial que eu queria chegar, que é um número que as pessoas se batem nele e muita gente que a gente vê ler não consegue, que é o famoso 23. O 23, não vou pegar aqui as passagens, não demoraria muito tempo, mas o 23 é o número do sacerdócio. O 23 é o número do sacerdócio, tá? De modo que vocês vão pegar no final do livro do profeta Jeremias, o finalzinho do capítulo,
ele fala de 3 deportações que teve. Números completamente diferentes, mas o total dá 4.600. Não é à toa que o profeta arredonda para isso. Porque o 23 vezes 2 é 46, antes que alguém pergunte, né? Então 23 vezes 2 é 46. Então 46 por quê? Porque é o 23, o templo acabou. Quando Jesus é inquirido no Novo Testamento, em que perguntam para ele, porque ele fala o quê? Esse templo vai cair e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Os fariseus ficam inconformados. E quando eles vão falar para Jesus, o que eles falam? Demorou 46 anos para... Coincidência, né? Coincidência. Por que tem que pegar 46? Né? Porque está falando do tempo. Está falando de sacerdócio. Vai acabar. Vai acabar. Tá? Vamos pegar alguns textos da Sagrada Escritura, só para vocês verem como isso funciona. Tá? Pega Gênesis 22, quem tem a Bíblia aí. Versículo 1. Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. Gente, quantos Abraão vocês têm aí? Quantos Abraão tem? Quando Deus chama, quantas vezes Ele chama na Bíblia de vocês? Quem mais tem mais? Todo mundo é 2? Alguém tem uma? Versículo 1 do versículo 22. Do capítulo 22, perdão. Oi? Aqui é uma. Uma só. Quem mais tem uma? Uma só. Uma só. O certo é uma. Tem gente que errou. Não errou coisa nenhuma. O certo é uma. Gente, quando vai chamar alguém? Quando foi chamar Samuel? Como que Deus chama? Samuel, Samuel. Tá? Quando vai chamar é sempre 2 vezes. Por quê? Por que é sempre 2 vezes? Por causa, gente, que nós, como seres duais que nós somos, a gente precisa de 2 vezes para poder entender. E aí vem o Salmo, gente. O Salmo 62, versículo 11. Uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi. Mas que negócio é isso? Deus fala uma vez e a gente escuta 2? Porque se a gente não escutar 2, a gente não entende. Por isso que ele não entendeu. Deus falou uma vez só, deu problema. Quando Moisés bateu 2 vezes na terra. Então, ele tinha que bater uma. Por que ele bateu 2? Então, Pedro, Evangelho Domingo. Pedro, você está falando coisa
humana e não de Deus. Moisés, a frasezinha que está ali é: será que nós podemos tirar água dessa pedra? E bate 2 vezes. Coisa humana não vai sair coisa que presta. E aí ele não pôde entrar nem na terra prometida. Deus falou aqui uma vez só. Deu problema, como nós vamos ver aqui agora, tá? Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre os montes que eu hei de mostrar. Não vou entrar nesse versículo aqui no hebraico. Isso daqui, holocausto, é subir. Então os exegetas lá, os rabinos falam: o certo era subir para oferecer. Mas Abraão entendeu outra coisa. Por quê? Porque ele chamou uma vez só. Ouviu só uma vez. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, amarrou um jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. 3. Tá? E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, 3, levantou Abraão os olhos e viu o lugar longe. Nós sabemos o que vai acontecer depois. Abraão não sabia. Mas no terceiro dia, o que aconteceu com Isaque? Ele morreu? A vida. Por isso que é terceiro dia aqui, tá? E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho, o único filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 iam caminhando juntos. 3, voltamos no 2 de novo. Havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem. O amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão. Ninguém tem uma vez só Abraão aí. Agora ele escutou. Por quê? Porque uma vez Deus falou, nós temos que ouvir 2. Senão a gente não escuta. Tá? E aí, eis-me aqui. Aí vem aquela história toda, né? Não toques, não estenda a mão sobre o menino, não lhe faças mal. Tá? E aí a história continua. Aqui, claro que tem muitas. A minha interpretação aqui é numérica por causa do tema. Tá? A gente poderia fazer. Mas vocês vejam como a importância do número aqui. Tá? Vamos pegar uma última passagem, que é Lucas. Lucas 2, versículo 36. Eu na capa do livro eu brinco, né? Que pensar em cartório na Bíblia é absurdo, né? Cartório não tem jeito. Cartório no nosso caso começou há 100 e poucos anos, né?
não vendia cartório, o que era? O batistério na igreja, né? Aí Lucas põe um monte de número aqui. E aí? Então vamos ter que interpretar esse número. Havia uma profecia. Então estamos no templo, está sendo apresentado Jesus. Havia também uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Antes de qualquer coisa, o que quer dizer Hana em hebraico? Graça de Deus. A graça chegou. Fanuel quer dizer manifestação. A graça se manifesta aqui no templo, tá? Era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva. Quem que ela está representando aqui? Ela está representando o povo que viveu a sua perfeição em Deus, e agora parece que Deus morreu, está viúva, tá? E de quase 84 anos. O que é o número 84? Vamos fazer brincadeira de conta agora? E agora? 12? Não, 12. Não foi de conta. 12 vezes 7. Agora interprete para mim. Então, 12 é o número do? 7 é o número do quê? Em Deus. O que está querendo dizer essa idade dela? O povo em Jesus Cristo chega na sua perfeição em Deus. Hana, graça de Deus. Vocês acham que a idade dessa mulher aqui é casual, gente? Você acha que Lucas foi pesquisar no cartório de Jerusalém a idade da profetisa Ana? A mensagem é mais clara do que se ela tivesse, o que tem também de 84 anos? Qualquer coisa ela morreu mesmo, né? Mas o mais importante é o sinal que essa idade dá, tá? Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito do menino. A todos esperavam a redenção de Jerusalém. Assim se cumpriu, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, a sua cidade natal. Deu para entender, gente? Tá? Então, mas o que eu quero mostrar é uma constante isso daqui que nós vimos. É uma constante. Isso daqui, gente, é um elemento para ajudar na interpretação da Sagrada Escritura. Pelo que vocês estão ouvindo, vocês é muito mais. Aqui é só mais um elemento para ajudar a gente a entender. Só isso. Tá? É um auxiliar. Porque muita coisa fica muito obscura. Fica muito obscura. Que nem o 666 ficar com um exercício para pegar e enfiar o nome de César, de Nero ali no meio. É muito melhor ver que é o ser humano tentando chegar a ser Deus. É muito melhor isso. Tá? Os 144 mil, gente, pega a testemunha de Jeová e fica falando que é um número fechado daqueles que vão ser escolhidos, gente. Pelo amor de Deus, é 12 vezes 12. É a perfeição de povo sobre povo. Sabe? 70 vezes 7. É a perfeição em Deus do perdão. Leia desse jeito. É muito melhor do que ficar pensando que precisa perdoar 490 vezes. Na 491 não precisa perdoar mais. Não faz isso, gente. Quem está casado 50 anos, então está perdido na vida. Sabe? Então é para ler perfeição da perfeição. Agora, se alguém tem alguma pergunta, fica livre. Dá para contar umas 100 vezes?
Esse tipo de interpretação que, vamos supor, esses autores, esses escritores sagrados escreveram, e o senhor está dizendo que tinha um sentido de ter colocado isso. Mas essas interpretações, quanto tempo tem essas interpretações? Então, no livro vocês veem que isso daí permeia os povos, não é só Israel que tem isso. Como a gente tem um alfabeto e a língua deles eles usavam também, existe, desculpa a comparação, mas um alfabeto simbólico. Esse simbolismo do 7 como perfeição, do 1 como uma unidade, não é só Israel que tem. O que o autor fez? Ele pega e introduz isso. Sabe? Então, é para a gente ficar consciente disso. Então não se assustem. Eu tive aula na USP antes de vir para cá. Quer dizer, é pegar Enumelish, que é um texto que é 2000 antes da Bíblia, que fala coisas muito parecidas com aquilo que está, mas o autor dá o rosto dele. Então é um alfabeto simbólico que ele utiliza. Como ele utiliza o alfabeto hebraico, ele utiliza esse alfabeto simbólico. Sabe? Tem um livro da Paulo, chama Os Símbolos na Bíblia, um catatal de 700 páginas. O autor não trata número, ele falaria que num segundo volume que, não sei se ele escreveu ou não, a gente procura, mas ainda não está editado, publicado. Mas ele vai pegando símbolo por símbolo e mostra como a Sagrada Escritura trabalha isso. Muito interessante, mas muito complexo também. Tá? Ele é um padre, inclusive, canadense. Tá? Alguma pergunta, gente? Como os professores falavam, entenderam tudo ou entenderam nada, né? Deus continua criando. Mas qual é a mensagem do 7º dia? Que a perfeição da criação é uma só. É Deus. Ela não tem outro destino se não for Deus. O livro do Apocalipse mostra isso, né? Não. No texto ali, Jesus não fala que o templo vai cair. Aquele sacerdócio ia cair. E acabou mesmo. Então no texto de Jesus, e acabou. O templo caiu. Não tendo templo, não tem sacerdócio. Né? Quem dá mais? Oi? Só quando Deus quiser. Se o senhor não falar 2 vezes, a gente não vai entender. Muito bem. Tá bom? Obrigado, padre. Vamos dar uma salva de palmas para ele, por favor.